Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre judô, aptidão física, a aplicação dos princípios de treinamento e os componentes básicos de uma sessão de judô. Eu vou pedir para vocês, para quem ainda não baixou o link do nosso aplicativo, aqui tem o endereço do link do aplicativo. Basta vocês digitarem que lá tem as instruções de como fazer para poder instalar o link no celular de vocês, tá? Instalar esse aplicativo no celular de vocês. Por quê? Porque no final da aula vocês vão ter que responder umas questões que estão em um dos ícones desse aplicativo. Quando a gente falar sobre aptidão física, nós vamos lembrar que ela está diretamente associada com a saúde. Se você não realiza atividade física ou exercícios, você está fadado a reduzir essa aptidão física, ou seja, você vai reduzir os componentes de saúde. E funciona como se fosse uma gangorra, né, pessoal? Reduziu saúde em relação à aptidão física, doenças cardiovasculares podem aumentar. Então essa gangorra ela funciona de maneira bem aplicada na população, né? Só que quando a gente pensa em aptidão física associada com as demandas do judô, nós vamos ter duas vertentes dentro do treinamento. Uma que é associada com a saúde, que tem as capacidades de flexibilidade, resistência aeróbica, força, resistência muscular e até mesmo a composição corporal como premissas de aptidão física para a melhora da saúde. E nós temos outras aptidões que estão mais associadas com o desempenho dentro da modalidade, que além dessas capacidades nós temos que desenvolver velocidade, equilíbrio dinâmico, habilidade motora, tempo de reação, agilidade, que está associada com a antecipação, e potência. Lembrando que saúde não é só a ausência de doença, ela também é o bem-estar físico e psicoemocional. Nós temos também a aptidão física conceituada como a capacidade de executar algum tipo de tarefa sem fadiga excessiva. E é por isso que ela é importante ao longo da vida. A atividade física ela é qualquer tipo de movimento corporal e o exercício seria a sistematização dessa atividade física, ou seja, o direcionamento e a planificação dessa atividade para melhorar a aptidão física. E a qualidade de vida, que está associada com o exercício, com saúde, com a aptidão física, ela é definida como o bem-estar físico, mental e psicossocial também. Dentro da composição básica de uma sessão de treinamento, nós vamos ter atividades que podem favorecer a aptidão física desde a parte inicial até a parte final, pessoal. Na parte inicial, nós temos, por exemplo, exercícios funcionais, alongamentos balísticos, entre outras atividades que podem ser ministradas. Na parte principal, nós temos exercícios para desenvolvimento de aptidão física, mas também técnico-tática do judô. Então, vocês vão ver várias atividades que podem estar associadas com o desenvolvimento técnico-tático, tá? E nas atividades de recuperação, nós temos a redução do metabolismo para voltar ao estado de repouso. A duração dos treinamentos de judô acontece entre 60 minutos e 120 minutos. E a frequência média de quem pratica judô está por volta de 2 até 5 vezes por semana. Dificilmente alguém que não é atleta nacional ou internacional treina mais do que isso. Mas como é que a gente vai aplicar os princípios do treinamento dentro dos componentes básicos dessa sessão de judô? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é qual é o objetivo dessa sessão e quais componentes da aptidão física serão estimulados. Por quê? Porque dependendo dos objetivos, nós podemos combinar diferentes capacidades, como nós podemos realizar um treinamento, por exemplo, concorrente. As melhores combinações estão dentro desse quadro que vocês podem observar. Por exemplo, se o objetivo primário da sessão de treinamento é desenvolver velocidade, nós podemos ter como objetivo secundário desenvolver força.
Qual tipo de fibra que seria utilizado para ambas as atividades? Fibra do tipo branca, né? Fibra e metabolismo anaeróbio, tá? Fibra branca está associada com o metabolismo anaeróbio. Se meu objetivo primário é força, eu posso ter como objetivo secundário também a resistência. Então, primeiro treino a branca, depois a vermelha, como prioridade em termos de tipo de fibra. E assim consecutivamente. O que não se pode fazer, ou o que a gente tenta não realizar, é colocar uma atividade, por exemplo, de flexibilidade no começo e em seguida uma atividade de força. Por quê? Para não gerar um estresse nas fibras que estão sendo utilizadas. Então, eu normalmente não utilizo fibras vermelhas antecedentemente às fibras brancas, para que isso não gere um treinamento concorrente. Vale ressaltar que esse aqui é um quadro generalista, mas é só para a gente poder entender um pouquinho a tipologia de fibra e qual o tipo de objetivo que essa fibra está ligada e o tipo de metabolismo prevalente. Isso tem que estar associado com os princípios básicos do treinamento. Segundo Dantas, a gente pode entender os princípios básicos como o princípio da especificidade da demanda, ou seja, o que é específico no judô, o que torna o judô, quais são as atividades específicas. Outro princípio que tem que estar dentro do treinamento é o princípio da variabilidade, o princípio da individualidade biológica, da adaptação, sobrecarga, continuidade, interdependência entre volume e intensidade. Dantas coloca como princípio a segurança e também existe o princípio da inter-relação desses princípios, ou seja, se eu quero abordar particularmente a sobrecarga, naturalmente ela está associada com o princípio da interdependência do volume e da intensidade, ela está associada com o tipo de adaptação que se espera ou que já foi realizado, a individualidade biológica, enfim, com os diferentes princípios. Então aqui, vocês podem observar aqui nesse quadro que se mexe, um programa chamado Nine Plus. Então, quando a gente fala de princípio da segurança, por exemplo, ele pode ser embutido dentro do aquecimento, como? Com programas funcionais para redução de propensão à lesão. Outro programa que foi criado para o judô é o programa Global Active Stretching. Aliás, esse programa foi criado aqui no Brasil e existe uma progressão com 3 segundos de contração isométrica em cada uma das posturas. Outros tipos de treinamentos funcionais podem ser desenvolvidos logo no começo do treinamento sem nenhum problema. A ideia central desses treinamentos é a realização de um aquecimento sem que haja comprometimento da integridade do indivíduo, ou seja, os riscos são calculados e minimizados através desse tipo de treinamento e utilizando assim o princípio da segurança. Essas são atividades que vão obedecer, por exemplo, o princípio da variabilidade. A primeira que vocês observaram foi sombra, a segunda são treinamentos estáticos de variação de técnicas, a terceira são treinamentos dinâmicos de maneira intencional, onde você posiciona o oponente. Nessa situação dinâmico 2, a entrada é situacional, ou seja, o professor colocou uma situação e o atleta tem que realizar a entrada nessa determinada situação. Aqui vocês estão observando nesse quadro um treinamento com perturbação externa, para que o sujeito consiga avaliar a forma de aplicação do treino. Então ele está com uma sobrecarga para treinar e desenvolver força, está associado com essa perturbação externa. E nós temos no último quadro, como vocês viram, exercícios de velocidade, potência, ou seja, práticas facilitadas. Essas 6 exemplificações trazem em si treinamento específico do judô para a entrada de golpe chamada uchikomi, associado com o princípio da variabilidade. No judô, se você observar
em termos de composição corporal, os atletas diferenciam bastante das extremidades. Então, se você pegar um atleta de peso pesado, ele tem um componente de gordura maior que os outros atletas. Mas, em média, judocas têm entre 10 e 14% de judô, que é uma coisa interessante. Por quê? Porque se a gente for observar em termos de perda de peso, o judô também ajuda na manutenção da composição corporal, se a gente for pensar em saúde. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, 50 minutos de entrada de golpe, desses golpes que foram mostrados, o Chikome, né, em formato Chikome, por 3 vezes por semana, queima mais ou menos o equivalente a 2.054 calorias. E isso pode aumentar entre 5 e 10% a capacidade de consumo de oxigênio, utilização do oxigênio máximo. Isso aqui foi um estudo que saiu em 2014 do Artioli. Eu achei interessante trazer para vocês poderem observar que não existe uma diferença entre a utilização dos componentes das demandas metabólicas quando comparado à elite recreacional. Então, você que treina 5 meses, 6 meses, vai ter o mesmo tipo de distribuição, ou seja, o mesmo tipo de treinamento em termos de demanda metabólica que o sujeito do elite. E quando eles compararam o Seoi-nage, que é um golpe de T, o Harai-goshi, que é um golpe de quadril, e o Ouchigari, que é um golpe de pé, eles não observaram diferenças estatísticas entre a tipologia de golpe. Ou seja, se você fizer uma entrada de golpe a cada 15 segundos durante 50 minutos, 3 vezes por semana, você vai queimar cerca de 2.000 calorias por semana. De novo, o princípio de variabilidade com treinamento de projeção, que é o Nagekome. Nós temos o Nagekome estático, temos o Nagekome dinâmico, que as pessoas entram os golpes em movimento. Temos entradas situacionais, que existe uma imprevisibilidade. Da mesma maneira, nós temos treinamento com sobrecarga. Notem que o atleta que estava entrando no golpe tinha um colete. E treinamento de velocidade e potência para Nagekome. Muito bem. Ainda partindo do princípio da variabilidade e da adaptação específica à modalidade, nós temos dentro do judô alguns princípios, algumas variáveis técnico-táticas interessantes para serem associadas com os princípios. Então, quando a gente pensa em variabilidade, a gente vai pensar no sistema utilizado pelo lutador, na variação, no aumento da variação desse sistema. Aqui eu vou mostrar para vocês um exercício que se faz para aumentar a variabilidade do atleta, que é a utilização de diferentes direções para que o sujeito possa entrar diferentes golpes para cada uma das direções. Isso pode estar conciliado com o princípio da sobrecarga. Aqui vocês vão visualizar treinamentos de potência, de força, que podem se utilizar de sobrecarga externa para que aumente a demanda interna dentro a carga absoluta dentro da modalidade do treinamento. Então, você pode utilizar uma atividade de potência generalizada associada com uma atividade de luta para aumentar a sobrecarga, ou você pode utilizar os próprios lutadores em cargas máximas, como se fosse um exercício máximo que um atleta vai segurar o outro. Vamos ver como é que funciona na prática?
Aí. Explosivo Aí, o mesmo atleta sai dessa atividade e vai correndo para essa atividade. Aí, Sparta. Outro exemplo de aplicação do princípio da sobrecarga. O atleta tenta projetar 2 atletas ao mesmo tempo. Então, o que nós tivemos aqui? Uma alteração do equilíbrio dinâmico, que você tem um estímulo contínuo e a resposta do indivíduo para aquele determinado estímulo. E nós temos um movimento aqui sobre supercompensação e sobrecarga também prevalente. Então, aumenta o volume, reduz a intensidade, ou aumenta a intensidade, reduz o volume, mas eu também posso aumentar o volume e intensidade em um dia e aumentar o tempo de descanso desse determinado treinamento. Isso precisa ficar bem claro para vocês poderem montar sessões de treinamento. O que é importante observar? Algumas variáveis, por exemplo, quais são as atividades estimulantes, qual é o tempo de manutenção dessa determinada aptidão física adquirida e qual o tempo de destreinamento para essa determinada situação. Por quê? Da mesma maneira que as sessões de treinamento precisam ser formuladas, o tempo de descanso precisa ser formulado também de acordo com a planificação para que o atleta não tenha um destreinamento e possa ter a manutenção daquela determinada aptidão física, caso ele esteja em período competitivo. Então tudo isso precisa estar muito engajado para que você consiga realizar o trabalho da melhor maneira possível. Uma coisa interessante que saiu na Alemanha foi esse artigo em 2018, esse ano. Então, com essa preocupação iminente de realizar treinamentos de resistência de força para manutenção da pegada, o que os alemães conseguiram verificar, eles conseguiram validar uma máquina, que é essa daqui, que você pode colocar duas, como se fossem mangas de kimono, para realizar puxada, que são muito similares ao que a gente faz no kuzushi, na puxada do judô. O que eles conseguiram observar com essa demanda externa é que aconteceu um aumento do recrutamento do neuromotor, ou seja, aumentou a força, aumentou a potência do sujeito e que houve aplicação específica dentro do treinamento de judô. Então, mesmo que não seja na mesma sessão, se você utilizar esse tipo de atividade em uma sessão separada, é possível que ocorra esse aumento de recrutamento neuromotor. Como é que eles mediram isso? Eles mediram através de parâmetros de eletromiografia, tá? Então, validando assim esse equipamento, que pode ser utilizado e a gente pode fazer a musculação no crossover em outros equipamentos, tá?